Olá, eu sou o Charles, membro assíduo da comunidade Sorriso de Deus, situado na Diocese de Jacarezinho, Paraná. E é com alegria que eu quero iniciar esse aviso a você, meu amigo, colega, simpatizante em nossas redes sociais e deste canal Corona versus Evangelho. Mas antes de prosseguir o que eu quero dizer, vai lá, dá o teu joinha, se inscreva no canal e inicie conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu fiz um seminário de fé, e lancei os 10 passos nos tópicos das reflexões em relação à fé. Mas eu quero agora estender aqui um convite a você. É um canal pequeno, sem muita expressão, mas é um material que também a gente está deixando na nossa comunidade Sorriso de Deus. Por quê? Eu já falei lá, se você procurar nos canais, você vai encontrar a explicar como que é o carisma, como que funciona o nosso trabalho na comunidade de aliança e também estamos iniciando uma comunidade de vida. Nós temos nossa espiritualidade, que são 5 pedrinhas: Eucaristia, Rosário, Jejum, Palavra de Deus e Adoração. E o nosso carisma também é trabalhar na área de depressão, orar, atender e acompanhar as pessoas que assim padecem desses males, dessas enfermidades. E também, claro, acompanhando para profissionais e técnicos para ampliar a capacidade de cura, de restauração, de libertação. O que eu quero dizer é que nós vamos apresentar durante esse seminário que vai iniciar agora o tema Jesus, Sorriso de Deus, restaurando o homem em todas as suas dimensões. E eu quero deixar já um convite aqui a você que tem um parente, um amigo, uma pessoa que tem trabalhado em relação a buscar um conforto, uma cura, uma terapia em relação a essa pessoa que você ama, a esse ente querido e que tem sofrido com isso. Eu te convido a estar conosco na comunidade, recebendo orações, participando, ouvindo um pouco aqui, para que possa minimizar, possa também, através do auxílio da graça de Deus, alcançarmos a cura. Então já estendo já o meu convite para esse novo seminário que estaremos fazendo aqui nesse canal Corona versus Evangelho. Você vai ver um ícone lá, eu montado numa moto amarela, é o nosso canal. Pode entrar lá e se inscrever. Ele é simples ainda, de pouca expressão, mas nós podemos estar deixando aí os arquivos, os trabalhos, para poder contribuir um pouquinho, E você também pode estar interagindo, participando, rezando conosco e colocando as suas observações. Mas antes disso, eu gostaria de ler uma carta aqui, uma conferência internacional que aconteceu no Vaticano sobre a depressão. Se não me foge da memória, foi em 2003. E eu quero deixar já aqui isso como introdução para o próximo passo do nosso seminário. Eu vou ler a carta para que você possa entender. Conclusões da Conferência Internacional sobre a Depressão, convocada pelo Conselho Pontífice para a Pastoral da Saúde, Cidade do Vaticano, 23 de novembro de 2003. Publicamos as conclusões da 18ª Conferência Internacional do Conselho Pontífice Pastoral da Saúde sobre Depressão, celebrada no Vaticano de 13 a 15 de novembro. Entre os dias 13, 14 e 15 de novembro de 2003, foi celebrada a 18ª Conferência Internacional do Conselho Pontífice para a Pastoral da Saúde sobre o tema A Depressão. As sessões do trabalho aconteceram na Sala Nova do Sínodo no Vaticano. Sob a direção do eminentíssimo presidente do Conselho Pontífice para a Pastoral da Saúde, o senhor Cardeal Javier Lozano, congregaram-se cardeais, arcebispos, bispos, religiosos, religiosas, leigos e leigas, procedentes de 62
países comprometidos de diferentes maneiras no mundo do sofrimento da saúde ou especializados nas distintas disciplinas das ciências humanas, sociais, biomédicas e teológicas pastorais. Participou das sessões da conferência um amplo número de embaixadores e ministros da saúde, numerosos estudantes das escolas de medicina, de ciência, de enfermaria e de teologia pastoral da saúde. O tema geral, a depressão, foi exposto pelos diferentes palestrantes à luz da palavra de Deus e da teologia para sublinhar os desafios sociais, sanitários, políticos, culturais e religiosos mais importantes que a comunidade internacional e a Igreja devem enfrentar, em particular nas diferentes regiões do mundo, assim como as respostas adequadas a nível teológico, moral, educativo e pastoral para oferecer às pessoas afetadas pela depressão a única perspectiva viável, definitiva, para contrapô-la, ou seja, a experiência da vitória da vida sobre a morte. Os ilustres reitores da 18ª Conferência Internacional enfrentaram os seguintes temas: a depressão, antropologia bíblica, a fé cristã, a depressão entre o mal-estar e a enfermidade, a depressão, dados as observações da Organização Mundial da Saúde, uma sociedade depressiva? Depressão e crise religiosa, a crise suicida, modelo biológico e modelo psicológico da depressão, meios de comunicação e aumento da depressão, as ideias depressivas do mundo contemporâneo, história da depressão, teologia, depressão e esperança cristã, teologia moral, depressão e referências morais subjetivas e referências morais objetivas, a rejeição do sofrimento, a busca do bem-estar pessoal, diálogo interreligioso sobre o sentido da depressão e do mal-estar, Islã, budismo, hinduísmo e principais pontos da fé sobre o que se deve insistir de maneira particular. Principais pontos: privilegiar uma educação no sentido da pessoa, da responsabilidade e da estima de si mesma à luz do cristianismo. Suscitar um laço social, uma sociedade desintegrada e dominada pelo individualismo, acolhida das pessoas depressivas em ambiente médico e hospitalar, o papel da família ante a depressão, o acompanhamento pastoral, espiritual do deprimido e de seu ambiente, para uma pastoral de esperança cristã e de confiança na vida. Ao final das sessões de trabalho, nos quais também intervieram ativamente os participantes para propor perguntas e fazer algumas observações e sugestões, tendo em conta o magistério de João Paulo II, surgiram as seguintes afirmações e recomendações e propostas. Primeira afirmações. Os participantes afirmaram, 2 pontos. A depressão patológica ou simplesmente existencial constitui uma experiência que acompanhou o homem desde as civilizações mais antigas. De ser um fenômeno esporádico, se converteu com o passar dos anos uma autêntica epidemia, sobretudo por causa da cultura, da falta de sentido e da morte, que no pensamento pós-moderno se reflete no homem pavidus pós-moderno. A depressão não tem só um aspecto médico, mas também social, enquanto se desenvolve em ausência de referências éticas e claras e de uma vida espiritual alimentada pela palavra de Deus. O individualismo, o desemprego, o divórcio, a insegurança, a ausência de uma autêntica educação, a falta de transmissão do saber,
da cultura, da moral, da vida religiosa e da negligência das normas objetivas por parte do relativismo ético. Debilitam e fazem frágil as pessoas por falta de arraigamento e de estabilidade na existência. Os antivalores se desenvolvem em dano ao homem e rompe a harmonia de uma cultura, fazendo com que as pessoas sejam frágeis. Estas são as profundas e produtos de ideias depressivas que levam a semente da destruição à humanidade do homem e o desfiguram até o ponto de ser e de fazer incapaz de reconhecer e de viver. Se por uma parte a presença de determinismos psíquicos involuntários não implica necessariamente a ausência de uma motivação ética, por outra parte, se limita ao espaço da liberdade. Isso tem em particular importância para a depressão, com que põe no centro a sua própria psicodinâmica, o sentido de culpabilidade gerado por uma ferida. Depressão que se põe no centro, uma ferida narcisista, pode descandear uma tragédia que busca meditar essa ferida, alimentando o desejo de onipotência e o fantasma do controle total. A família sofre com seus componentes, está enfermo de depressão. Por outro lado, a mesma família pode ser a melhor terapia para o deprimido. Escutar, compreender, amar, valorizar sempre a pessoa e ajudá-la a participar e fazer-lhe sentir que está bem junto a ela é o caminho que propõe a pastoral da igreja para acompanhar as pessoas deprimidas. O sentido transcendente da vida que as religiões propõem constituir o melhor antídoto contra a depressão para uma harmonia física, psíquica, social e espiritual da vida. Para o muçulmano, somente a fé em Deus e o apego a Ele constitui a única prevenção e proteção contra a depressão. A religião hindu é uma espécie de psicoterapia, pois também a função de responder questões últimas da vida, apoiando assim o vínculo social, a coesão, o sentido de pertença, assim como as linhas orientadoras para a vida. Recomendações e propostas. Movimentos juvenis, associações paroquiais, seu papel insubstituível por causa da incidência que essas realidades têm na formação da pessoa. Propõe-se aos agentes pastorais que cuidem dos enfermos deprimidos para que experimentem a ternura de Deus, integrando-os em uma comunidade de fé e vida, na qual podem sentir-se acolhidos, apoiados, dignos de amar e de ser amados. Isto leva a contemplar a Cristo e deixar-se guiar por Ele, fazendo-se uma experiência que lhes abre a esperança e a vida. Pode-se as instituições públicas que assegurem condições de vida dignas das pessoas deprimidas e que elaborem políticas a favor da juventude, orientadas a oferecer aos jovens motivos de esperança, preservando-lhes do vazio existencial com suas trágicas consequências. Para sair da depressão, o homem tem necessidade de voltar e encontrar os valores e um sentido para a existência. E a ressurreição de Cristo constitui e desemboque definitivo de vitória contra a depressão. Voltar a encontrar confiança em si mesmo na vida passa através da pedagogia da esperança cristã, uma esperança que nos abre um futuro com Deus e que nos arraiga no desejo de encontrar nossa felicidade com Cristo na vida eterna, apoiando-nos na graça do Espírito Santo, para voltar a criar um autêntico vínculo social a partir de uma mudança completa de comportamento de cada homem. É necessário voltar e valorizar os princípios da moral, que são capazes de imprimir uma profunda mudança no espírito do homem deprimido,
para elevá-lo, restaurando ao mesmo tempo tanto a pessoa como a sociedade. O homem que sofre tem sempre um posto privilegiado na antropologia bíblica e na mensagem cristã. O deprimido não foi esquecido por Deus, e mais constituiu o centro de seu amor compassivo. De fato, ao começar sua missão messiânica, Jesus afirma: eu vim para os enfermos, entre os quais encontram também os deprimidos. A vida espiritual transforma esta promessa em conteúdos concretos que oferecem ao crente um apoio espiritual para enfrentar toda a enfermidade, inclusive a depressão. Os meios de comunicação são instrumentos de civilização que, ao propor modelos de vida e caminhos respeitosos dos valores da vida, da família, da sociedade, podem ser de grande ajuda para converter as atividades, tendências individualistas e de morte da cultura pós-moderna em comportamentos positivos, pessoais, altruístas, solidários a favor da vida. Cidade do Vaticano, 15 de novembro de 2003. Espero você lá. Vai lá, se inscreva no canal, esteja conosco nesse seminário. Jesus, sorriso de Deus, restaurando o ser humano em todas as suas dimensões. Deus abençoe, eu aguardarei você lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sorriso na alma.